O filho de 5 anos do milionário era surdo. Todos os especialistas confirmaram. Perda auditiva bilateral profunda. Sem esperança de recuperação. Oliver Hastings jamais ouviria a voz da mãe, nem a música, nem qualquer som. Mas Carmen Flores, a governanta que trabalhava para a família havia apenas 3 semanas, observou Oliver brincando no jardim e notou algo impossível. Senhora Hastings, preciso lhe contar o que vi hoje, disse Carmen, hesitante. Quando os pintinhos começaram a piar perto de Oliver, ele virou a cabeça na direção do som antes que pudesse vê-los. Aconteceu várias vezes. Elizabeth Hastings sentiu a dor familiar da falsa esperança. Carmen, fizemos exames em Oliver com os melhores fonoaudiólogos do país. Todos confirmaram danos nervosos graves. O que a senhora viu foi provavelmente... Por favor, interrompeu Carmen gentilmente. Apenas observe-o comigo por alguns minutos. No jardim, Carmen segurava um pintinho amarelo piando atrás da cabeça de Oliver. A criança imediatamente se virou na direção do som, estendendo a mão com admiração. A mão de Elizabeth voou para a boca. Anos de esperança reprimida a atingiram. Ele ouviu. Mas isso é impossível. A reavaliação, 2 dias depois, revelaria uma verdade chocante. Oliver nunca fora surdo. Ele tinha um distúrbio de processamento auditivo que o fazia parecer profundamente surdo em testes padrão, mas conseguia ouvir sons naturais em frequências específicas. 5 anos de diagnósticos errados. 5 anos tratando-o como se fosse completamente surdo. 5 anos de desenvolvimento de linguagem prejudicado. Tudo porque ninguém o havia testado com o som de um pintinho. O filho de 5 anos do milionário era surdo desde o nascimento. Todos os especialistas confirmaram, os exames audiológicos mostraram perda auditiva bilateral profunda e a família gastou centenas de milhares de dólares em consultas com os melhores otologistas pediátricos do mundo, que deram o mesmo prognóstico devastador. Oliver Hastings jamais ouviria a voz da mãe, o riso do pai, a música que enchia sua luxuosa casa ou qualquer um dos sons que as pessoas com audição normal vivenciavam como dimensão fundamental da existência humana. Mas Carmen Flores, a governanta que trabalhava para a família Hastings havia apenas 3 semanas e que não tinha formação médica além da certificação básica em primeiros socorros exigida para o cargo, observou Oliver brincando no jardim certa tarde e notou algo que a fez questionar tudo o que os caros médicos haviam concluído sobre a capacidade auditiva da criança. Senhora Hastings, preciso falar com a senhora sobre algo que observei com Oliver hoje, disse Carmen, hesitante, durante o intervalo, ciente de que contestar um diagnóstico médico apoiado por vários especialistas poderia fazê-la parecer presunçosa ou delirante, mas sentindo-se compelida a compartilhar o que havia testemunhado, apesar dos riscos profissionais de contradizer a compreensão estabelecida pela família sobre a condição do filho. Pode não ser nada, mas achei que a senhora deveria saber, porque me pareceu importante, embora eu provavelmente esteja errada sobre o que significa. O que você observou, Carmen? Elizabeth Hastings respondeu com a paciência exausta de uma mãe que passou 5 anos esperando desesperadamente por qualquer indicação de que o diagnóstico pudesse estar errado, ao mesmo tempo em que aprendia a não criar muitas esperanças sempre que alguém sugeria ter notado algo que contradizia o consenso médico sobre a surdez profunda de Oliver. Estou ouvindo, mas quero que você entenda que Oliver foi avaliado pelos melhores especialistas em audição do país e todos confirmaram que ele tem uma lesão nervosa grave que torna a audição impossível. Então, a menos que você tenha descoberto algo que vários médicos com décadas de experiência de alguma forma não perceberam, acho que precisamos aceitar a realidade da condição dele em vez de perseguir falsas esperanças que só tornarão nossa dor mais dolorosa. Sua resposta defensiva revelou tanto seu desejo desesperado de acreditar que seu filho talvez não fosse surdo quanto seu instinto protetor de proteger a si mesma e a sua família de decepções adicionais, descartando observações que contradiziam avaliações profissionais que ela fora forçada a aceitar após anos buscando explicações alternativas. Entendo sua cautela e não estou afirmando saber mais do que os médicos, respondeu Carmen cuidadosamente. Mas o que observei hoje foi que, quando os pintinhos que pegamos para o jardim começaram a piar perto de Oliver, ele virou a cabeça na direção do som antes mesmo de vê-los. Isso aconteceu várias vezes, os pintinhos começavam a fazer barulho atrás dele ou ao seu lado, e ele se orientava em direção a eles como se tivesse ouvido de onde vinha o som. Sei que crianças surdas podem ser muito sensíveis a vibrações e sinais visuais, mas isso pareceu diferente porque os pintinhos são tão pequenos e seu piar é tão agudo que não acho que criaria vibrações fortes o suficiente para ele sentir, e ele estava se virando na direção deles antes que eles entrassem em seu campo visual.
Sua descrição detalhada do que observara demonstrou que ela estivera prestando muita atenção às respostas de Oliver, em vez de fazer suposições casuais e desinformadas, mas a expressão de Elizabeth permaneceu cética enquanto processava a alegação de que sua governanta havia notado capacidades auditivas que fonoaudiólogos, usando equipamentos sofisticados de teste, não haviam detectado. Carmen, eu aprecio que você esteja tentando ajudar, mas o que você está descrevendo é provavelmente coincidência ou percepção seletiva, onde você está percebendo as vezes em que Oliver se virou na direção certa, esquecendo todas as vezes em que ele não respondeu a sons. Explicou Elizabeth em um tom que combinava desdém com uma esperança mal disfarçada de que talvez, apenas talvez, a governanta tivesse realmente notado algo real. Crianças surdas desenvolvem uma consciência compensatória do ambiente por meio da visão, do tato e até mesmo de correntes de ar que podem fazer parecer que estão respondendo a sons quando, na verdade, estão respondendo a outros sinais. Os médicos nos explicaram isso muitas vezes quando achamos que notamos Oliver reagindo a ruídos. Sua referência a alarmes falsos anteriores revelou o padrão de esperança e decepção que caracterizou a jornada de 5 anos da família tentando entender e aceitar a surdez de Oliver, e Carmen reconheceu que estava pedindo a Elizabeth que arriscasse mais um ciclo de esperança e decepção devastadora ao levar suas observações a sério. Eu entendo porque você está cética, e provavelmente você está certa de que estou interpretando mal o que vi, admitiu Carmen. Mas você estaria disposta a vir observar Oliver comigo por apenas alguns minutos enquanto tento replicar o que observei? Se eu estiver errada, então você saberá com certeza e nós duas podemos seguir em frente. Mas se houver uma pequena chance de eu estar certa, não valeria a pena investigar mais a fundo. Seu pedido por apenas alguns minutos do tempo de Elizabeth para testar sua hipótese era um pedido mínimo que Elizabeth não poderia recusar razoavelmente, apesar de seu instinto protetor de evitar decepções. E ela seguiu Carmen até o jardim onde Oliver brincava alegremente com seus brinquedos enquanto os pintinhos vagavam livremente em seu cercado próximo. Ok, vejam o que acontece quando eu pego um dos pintinhos e o aproximo de Oliver por trás, onde ele não pode vê-lo, instruiu Carmen enquanto pegava cuidadosamente um dos pintinhos amarelos cantando e se aproximava lentamente de Oliver pelo seu lado cego. No momento em que o pintinho começou a cantar perto da orelha direita de Oliver, a criança virou a cabeça bruscamente naquela direção com uma expressão de curiosidade e deleite enquanto seus olhos procuravam a fonte do som que aparentemente ouvirá. Ele se virou na direção do som, sussurrou Elizabeth com uma combinação de choque e esperança desesperada enquanto observava seu filho estender a mão para o pintinho cantando que Carmen segurava. Mas isso ainda pode ser coincidência ou resposta a outros sinais. Deixe-me ver se ele faz isso de novo de uma direção diferente. Ela pegou o filhote de Carmen e foi para o lado esquerdo de Oliver, enquanto a criança se concentrava no carrinho de brinquedo que rolava pelo pátio. Quando o filhote piou perto de sua orelha esquerda, Oliver imediatamente parou de brincar e virou a cabeça em direção ao som com a mesma atenção concentrada que demonstrara momentos antes. Meu Deus, Elizabeth suspirou, enquanto lágrimas começavam a escorrer pelo seu rosto, enquanto anos de esperança reprimida subitamente emergiam em resposta a evidências que contradiziam tudo o que lhe haviam dito sobre a capacidade auditiva do filho. Ele está respondendo ao som. Como isso é possível se todos os testes mostraram que ele era profundamente surdo? A pergunta pairava no ar enquanto as duas mulheres observavam Oliver acariciar delicadamente o filhote cantando, com uma expressão de admiração que sugeria que ele estava vivenciando algo novo e extraordinário, em vez de simplesmente responder a estímulos visuais ou táteis que sempre fora capaz de perceber. Não sei como é possível, mas acho que precisamos reavaliá-lo com fonoaudiólogos que possam testar se ele tem alguma audição que as avaliações anteriores não tenham detectado, sugeriu Carmen, tentando manter a calma, apesar das implicações revolucionárias do que estavam testemunhando. Talvez a audição dele tenha mudado desde a última avaliação. Ou talvez os testes não tenham sido sensíveis o suficiente para detectar audição residual em certas faixas de frequência, ou talvez haja alguma outra explicação que os médicos possam descobrir. Mas o que está claro é que Oliver está respondendo a sons de maneiras que crianças surdas normalmente não respondem, e isso merece uma investigação mais aprofundada, independentemente do que os testes anteriores tenham mostrado. Sua resposta ponderada enfatizou a necessidade de uma avaliação profissional em vez de tirar conclusões precipitadas com base em observações de pintinhos no jardim, mas Elizabeth já havia pegado o telefone para ligar para o fonoaudiólogo pediátrico de Oliver, solicitando uma consulta de emergência para reavaliar a audição do filho, à luz de novas evidências que desafiavam o diagnóstico que todos haviam aceitado como verdade definitiva sobre suas capacidades auditivas. Dr. Patterson,
Aqui é Elizabeth Hastings, falando sobre meu filho Oliver, começou ela com urgência. Sei que o Senhor nos disse repetidamente que a perda auditiva dele é profunda e permanente, mas nossa governanta observou respostas a sons de alta frequência que sugerem que ele pode ter alguma audição residual que seus testes não detectaram. Preciso que o Senhor o veja o mais rápido possível para determinar se há alguma possibilidade de o diagnóstico ter sido incompleto ou se o estado dele mudou de alguma forma desde a última avaliação. O fonoaudiólogo estava cético, mas concordou em agendar uma reavaliação completa dentro de 48 horas, e quando o marido de Elizabeth, Christopher, chegou em casa vindo de sua empresa financeira naquela noite, encontrou a esposa e a governanta sentadas no jardim observando Oliver interagir com os pintinhos enquanto gravavam vídeos de suas respostas para documentar as evidências que apresentariam ao Dr. Patterson. Elizabeth, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Perguntou Christopher com preocupação imediata ao se aproximar da esposa. Carmen notou algo hoje que sugere que Oliver pode ser capaz de ouvir certos sons, apesar do diagnóstico, explicou Elizabeth enquanto lhe mostrava os vídeos de Oliver se virando para os pintinhos cantando. Observe como ele responde quando o pintinho faz barulho perto de sua orelha, ele está claramente se orientando em direção ao som, em vez de apenas perceber movimento ou vibrações. O Dr. Patterson vai reavaliá-lo na quinta-feira, mas eu queria que você visse isso pessoalmente para entender por que estou me permitindo ter esperança novamente, apesar de todas as nossas decepções anteriores. Sua explicação foi dada com uma mistura de entusiasmo e apreensão, enquanto ela esperava para ver se Christopher compartilharia sua interpretação das respostas de Oliver ou se as descartaria como ilusões que os preparavam para outra rodada de confirmação devastadora de que seu filho era de fato profundamente surdo. Isso realmente parece que ele está ouvindo a garota, reconheceu Christopher com a voz trêmula de emoção enquanto assistia aos vídeos. Mas como isso é possível? Nós o testamos em 4 fonoaudiólogos diferentes, usando todas as técnicas de avaliação disponíveis, e todos concluíram que seus nervos auditivos estavam muito danificados para transmitir qualquer informação sonora ao cérebro. O que poderia ter mudado, ou o que todos eles poderiam ter perdido? Suas perguntas refletiam a confusão de Elizabeth sobre como vários especialistas, usando equipamentos sofisticados, poderiam ter falhado em detectar capacidades auditivas que sua governanta havia notado simplesmente prestando atenção em como Oliver respondia aos pintinhos no jardim, e a família passou os 2 dias seguintes oscilando entre a esperança e o medo enquanto aguardavam a reavaliação que confirmaria as observações de Carmen ou as revelaria como interpretações errôneas de comportamentos coincidentes sem relação com a percepção auditiva real. A consulta com a doutora Patterson estava marcada para quinta-feira de manhã na clínica de audiologia pediátrica, onde Oliver havia sido testado diversas vezes desde a infância, usando diversas metodologias desenvolvidas para avaliar a audição em crianças pequenas que não conseguiam fornecer autorrelatos confiáveis sobre suas experiências auditivas. Senhor e senhora Hastings, quero gerenciar suas expectativas antes de começarmos os testes, alertou a doutora Patterson enquanto revisava o extenso histórico audiológico de Oliver. Seu filho foi diagnosticado com perda auditiva neurosensorial bilateral profunda, causada por neuropatia auditiva que afeta a transmissão de sinais sonoros do ouvido interno para o cérebro. Esta não é uma condição que melhora espontaneamente, e nossos testes anteriores têm demonstrado consistentemente nenhuma resposta auditiva mensurável em todas as frequências testadas. Embora eu esteja disposto a realizar uma avaliação adicional com base nas observações que você descreveu, quero que entenda que o que você interpretou como respostas ao som eram provavelmente respostas a outros sinais ambientais que crianças surdas se tornam muito habilidosas em detectar. Não quero que você crie expectativas de um milagre que quase certamente não se materializará. Seu desencorajamento preventivo visava proteger a família da decepção, mas também revelou o quanto ela estava profundamente empenhada em defender seus diagnósticos anteriores, em vez de permanecer genuinamente aberta à possibilidade de que esses diagnósticos pudessem estar incompletos ou incorretos. E Carmen se sentiu desconfortável com a óbvia parcialidade da fonoaudióloga em confirmar suas conclusões anteriores em vez de conduzir uma reavaliação verdadeiramente imparcial. Doutora Patterson, entendemos o histórico médico e não esperamos milagres, respondeu Christopher com firmeza. Mas esperamos que o senhor realize testes objetivos completos, em vez de abordar esta avaliação com a conclusão pré-determinada de que nada mudou ou que nossas observações estavam equivocadas. Se Oliver realmente não tem audição, os testes confirmarão isso e aceitaremos como antes. Mas se houver alguma possibilidade de ele ter audição residual em certas faixas de frequência que seus testes anteriores não avaliaram adequadamente,
Precisamos saber disso para que possamos fornecer intervenções e apoio adequados, em vez de continuar a tratá-lo como completamente surdo, quando ele pode não ser. Sua insistência em uma avaliação imparcial criou expectativas adequadas para a consulta, e o Dr. Patterson concordou em realizar uma bateria abrangente de testes, incluindo algumas técnicas de avaliação mais recentes que não estavam disponíveis nas avaliações anteriores de Oliver, vários anos antes. A sessão de testes durou quase 3 horas, enquanto o Dr. Patterson avaliava as respostas de Oliver a sons em diferentes frequências e volumes, utilizando tanto observação comportamental quanto medidas fisiológicas objetivas que não exigiam a cooperação consciente da criança ou a compreensão dos procedimentos de teste. Eu não entendo o que estou vendo aqui, admitiu finalmente o Dr. Patterson, enquanto revisava os resultados dos testes com crescente confusão e preocupação. Oliver está apresentando respostas consistentes a sons de alta frequência acima de 4.000 Hz, particularmente na faixa de 8.000 a 12.000 Hz, que associamos a coisas como canto de pássaros e certos sons consonantais na fala. Mas nossos testes anteriores não mostraram absolutamente nenhuma resposta nessas faixas de frequência, razão pela qual concluímos que sua perda auditiva era profunda em todas as frequências. Ou nossos testes anteriores apresentavam falhas que não consigo explicar, ou Oliver experimentou uma recuperação espontânea da audição em altas frequências, o que não deveria ser possível dado seu diagnóstico de neuropatia auditiva. Sua admissão de que os novos testes contradiziam suas avaliações anteriores foi um reconhecimento profissional dos limites de sua compreensão, e não uma negação defensiva, e ela imediatamente começou a formular hipóteses sobre o que poderia explicar a discrepância entre as descobertas históricas e atuais. Será possível que os testes anteriores não tenham sido sensíveis o suficiente para detectar audição residual nas faixas de alta frequência? Perguntou Elizabeth, esperançosa. Ou que o sistema auditivo de Oliver tenha amadurecido de forma a permitir que ele processe sons que não conseguia perceber quando era bebê, quando o diagnóstico original foi feito. Suas perguntas buscavam explicações que preservassem alguma credibilidade para o diagnóstico original, ao mesmo tempo em que levassem em conta as evidências de que Oliver conseguia ouvir certos sons naquele momento, mas a resposta do Dr. Patterson sugeriu que a situação era mais complicada do que a simples sensibilidade do teste ou a maturação do desenvolvimento. O problema com ambas as explicações é que nossas avaliações audiológicas padrão testam especificamente faixas de alta frequência, e Oliver não demonstrou nenhuma resposta em suas avaliações anteriores, explicou o Dr. Patterson. E a neuropatia auditiva normalmente não melhora com a maturação, na verdade, tende a piorar com o tempo, à medida que as vias neurais danificadas se degeneram ainda mais. Portanto, estou genuinamente intrigada sobre como interpretar esses resultados atuais à luz de seu histórico documentado de perda auditiva profunda. Sua confusão profissional criou espaço para uma explicação alternativa que vinha se formando na mente de Carmen enquanto ela observava o andamento dos testes e refletia sobre tudo o que havia observado sobre as respostas de Oliver aos sons. Doutora Patterson, é possível que Oliver nunca tenha sido realmente surdo profundamente, mas que os testes anteriores não tenham detectado sua audição porque ele não estava respondendo aos estímulos do teste da maneira que o senhor esperava ou mediu. Interrompeu Carmen, hesitante. Não entendo nada de audiologia, mas notei que Oliver parece ignorar certos tipos de sons, como fala gravada ou bips eletrônicos, enquanto está muito atento a sons naturais do ambiente, como o canto dos pássaros, o som da água corrente ou o som dos sinos de vento. Será que sua audição está seletivamente prejudicada, de forma que o fez parecer completamente surdo durante testes que usaram sons artificiais, enquanto ele, na verdade, tem audição funcional para sons naturais em faixas de frequência específicas? A hipótese dela era notavelmente sofisticada para alguém sem formação médica e capturou a atenção do Dr. Patterson como uma possível explicação que poderia reconciliar as evidências contraditórias sobre as capacidades auditivas de Oliver. Essa é, na verdade, uma observação muito astuta, reconheceu o Dr. Patterson, surpreso. Existem casos raros de indivíduos com distúrbios do processamento auditivo que têm audição fisiologicamente normal, mas apresentam diferenças neurológicas na forma como seus cérebros interpretam e respondem a diferentes tipos de sons. Se Oliver tem algo assim, em vez de perda auditiva neurosensorial verdadeira, ele pode ter sido reprovado em nossos testes anteriores, porque esses testes usaram tons sintéticos e fala gravada que seu cérebro não conseguiu processar de forma eficaz, enquanto ele é capaz de ouvir e responder a certos sons naturais que envolvem diferentes vias de processamento auditivo. Isso explicaria por que ele parecia profundamente surdo em avaliações anteriores e por que agora ele está mostrando respostas claras a sons naturais de alta frequência, como o canto de um pintinho.
A reconceitualização da condição de Oliver, de um problema de hardware nos nervos auditivos para um problema de software no processamento auditivo, transformou a compreensão da família sobre quais intervenções poderiam ser úteis e quais seriam as capacidades futuras de Oliver, e levantou questões preocupantes sobre como um diagnóstico tão fundamentalmente incorreto poderia ter persistido por 5 anos em múltiplas avaliações por diferentes especialistas. Então você está dizendo que Oliver pode ter estruturas auditivas normais, mas processamento anormal que o fez parecer surdo quando testado com métodos convencionais? Christopher pediu esclarecimentos. E que, se tivéssemos usado abordagens de teste diferentes ou se alguém tivesse notado suas respostas seletivas a sons naturais antes, poderíamos ter identificado esse distúrbio de processamento anos atrás, em vez de tratá-lo como surdez profunda e limitar sua exposição auditiva e desenvolvimento da linguagem de acordo com isso. Sua pergunta acusava implicitamente o sistema médico de falhar com seu filho por meio de avaliação inadequada e diagnóstico incorreto, e a resposta defensiva do Dr. Patterson revelou como era difícil para os médicos reconhecerem erros que tinham consequências significativas para os pacientes e suas famílias. Sr. Hastings, entendo sua frustração, mas quero ressaltar que os distúrbios do processamento auditivo são notoriamente difíceis de diagnosticar em crianças pequenas, e os protocolos padrão que usamos para as avaliações de Oliver são abordagens adequadas e baseadas em evidências que identificam corretamente a perda auditiva na grande maioria dos casos, defendeu o Dr. Patterson. O que sua governanta notou por meio de observação informal foi uma anomalia que nossos testes formais não detectaram, e embora isso seja preocupante e justifique uma investigação mais aprofundada, não significa que nossas avaliações anteriores tenham sido negligentes ou que devêssemos ter sabido usar métodos de teste diferentes. O diagnóstico médico é uma ciência imperfeita que às vezes deixa passar coisas, apesar de nossos melhores esforços, e essa é uma triste realidade que temos que aceitar em vez de tratar cada erro de diagnóstico como uma falha profissional merecedora de culpa e punição. Sua tentativa de contextualizar o diagnóstico incorreto como uma limitação inevitável da prática médica, em vez de uma falha específica que exige responsabilização, foi um esforço compreensível de autoproteção, mas não abordou adequadamente os danos causados por 5 anos de tratamento desnecessário de Oliver como uma criança profundamente surda que precisava aprender a linguagem de sinais e que foi desencorajada de desenvolver habilidades de linguagem falada que ele poderia ter dominado se sua condição real tivesse sido devidamente identificada e tratada por meio de intervenções apropriadas. As semanas que se seguiram ao novo diagnóstico de Oliver com transtorno do processamento auditivo, em vez de perda auditiva profunda, trouxeram uma tremenda comoção para a família Hastings, que lutava com as implicações da descoberta de que seu filho conseguia ouvir certos sons e que terapias apropriadas poderiam permitir que ele desenvolvesse habilidades de linguagem falada que lhes haviam dito serem impossíveis. Carmen, não sei como agradecer pelo que você descobriu sobre Oliver, disse Elizabeth à governanta durante uma conversa emocionada. Se você não tivesse prestado atenção em como ele respondia aos pintinhos, poderíamos ter continuado a tratá-lo como surdo por anos, perdendo o período crítico para o desenvolvimento da linguagem, quando as intervenções seriam mais eficazes. Você literalmente mudou a vida do meu filho ao perceber algo que 4 fonoaudiólogos diferentes não perceberam, apesar de seus equipamentos caros e de sua formação profissional. Sua gratidão era genuína, mas também carregava a incômoda implicação de que Carmen, de alguma forma, fora mais competente do que especialistas médicos credenciados, e Carmen sentiu-se compelida a resistir a essa narrativa, mesmo aceitando o devido reconhecimento por suas habilidades de observação e sua coragem em se manifestar, apesar dos riscos de ser descartada ou ridicularizada. Sra. Hastings, agradeço seus agradecimentos, mas quero deixar claro que não descobri que Oliver conseguia ouvir por meio de nenhum exame especializado, apenas notei algo por acaso, pois estava com ele em situações diferentes dos ambientes de testes clínicos, esclareceu Carmen. Os médicos não foram negligentes ou incompetentes. Eles usaram ferramentas de avaliação padrão que funcionam bem para a maioria das crianças, mas que aparentemente não captaram um padrão específico de respostas auditivas de Oliver. O que espero que você tire dessa experiência não é que deva desconfiar dos profissionais médicos, mas sim que preste atenção às suas próprias observações e defenda a realização de testes adicionais quando algo não parecer correto, mesmo que os especialistas digam que tudo foi cuidadosamente avaliado. Sua abordagem da aula enfatizou o empoderamento e a defesa dos pais em vez do ceticismo médico, e Elizabeth apreciou a sabedoria de Carmen em não permitir que essa experiência gerasse desconfiança generalizada em relação à expertise profissional, o que seria desvantajoso para a família em futuras situações de assistência médica. Você tem razão ao dizer que a lição não é rejeitar a opinião de especialistas,
Mas acho que há algo importante a aprender sobre como a avaliação médica pode deixar passar informações quando se baseia demais em protocolos padronizados e não considera adequadamente as variações individuais na forma como as crianças respondem a situações de teste, refletiu Elizabeth. Se os fonoaudiólogos de Oliver tivessem sido mais abertos à possibilidade de que ele pudesse ter processamento auditivo atípico, em vez de simplesmente presumir que sua falta de resposta aos estímulos do teste significava que ele era profundamente surdo, eles poderiam ter investigado mais a fundo e identificado sua condição real anos antes. Isso não é exatamente negligência, mas é um tipo de rigidez cognitiva que pode causar danos reais quando os profissionais se tornam excessivamente confiantes em seus diagnósticos e descartam evidências contraditórias como impossíveis, em vez de como uma indicação de que suas conclusões iniciais podem precisar de revisão. Sua crítica à cultura médica repercutiu em preocupações mais amplas sobre como o treinamento profissional e os protocolos institucionais às vezes poderiam restringir, em vez de aumentar, a precisão do diagnóstico, desencorajando os profissionais de questionar conclusões estabelecidas ou perseguir anomalias que não se encaixavam nos padrões esperados, e a motivou a se tornar mais ativa na defesa de outras famílias cujos filhos podem ter sido diagnosticados incorretamente devido a limitações semelhantes de abordagens de avaliação padrão. A revelação do diagnóstico incorreto de Oliver levou a uma queixa formal ao Conselho Médico Estadual e a uma revisão interna pela Clínica de Audiologia sobre seus protocolos de diagnóstico e sobre se o caso de Oliver revelava problemas sistemáticos que também poderiam estar afetando outros pacientes. Dr. Patterson, com base em nossa investigação do caso Oliver Hastings, identificamos diversas preocupações sobre suas práticas de diagnóstico e sobre os procedimentos de garantia de qualidade da clínica, que permitiram que um diagnóstico incorreto significativo persistisse por 5 anos em múltiplas avaliações, informou o investigador do Conselho Médico ao fonoaudiólogo durante a entrevista. Especificamente, estamos preocupados que você tenha se baseado exclusivamente em respostas a tons de testes sintéticos e fala gravada, sem avaliar adequadamente as respostas da criança a sons ambientais naturais, e que tenha descartado as observações dos pais sobre as respostas inconsistentes de Oliver como confusão típica, em vez de potenciais indicadores de transtorno de processamento auditivo que justificassem investigação mais aprofundada. Embora não acreditemos que seu atendimento tenha atingido o nível de negligência médica que justificaria a suspensão da licença, exigimos que você conclua treinamento adicional em transtornos de processamento auditivo pediátrico e implemente protocolos revisados que incluam a avaliação de respostas a sons naturais como suplemento aos testes sintéticos padrão. A determinação do Conselho de que o atendimento ao Dr. Patterson havia sido abaixo do padrão, mas não negligente o suficiente para justificar uma ação disciplinar séria, decepcionou a família Hastings, que considerou que 5 anos de diagnóstico incorreto mereciam consequências mais severas do que a educação continuada obrigatória. No entanto, seu advogado os aconselhou que provar a negligência médica real seria difícil, visto que os transtornos de processamento auditivo eram realmente difíceis de diagnosticar e que o Dr. Patterson havia seguido protocolos padrão, mesmo que esses protocolos tivessem se mostrado inadequados para a apresentação específica de Oliver. Enquanto isso, Oliver iniciou terapia intensiva com um fonoaudiólogo e especialista em processamento auditivo, que se empenharam em ajudá-lo a aprender a interpretar e responder à linguagem falada, apesar de suas diferenças neurológicas no processamento da informação auditiva. Oliver apresenta atrasos significativos no desenvolvimento da linguagem devido a 5 anos sem intervenção adequada, mas a boa notícia é que ele ainda está no período crítico para a aquisição da linguagem e seu cérebro retém plasticidade suficiente para que, com terapia intensiva, possamos ajudá-lo a desenvolver habilidades de comunicação funcional, explicou a doutora Yuki Tanaka, especialista que coordena o tratamento de Oliver. O desafio é que seu distúrbio de processamento auditivo exige abordagens de ensino diferentes das que usaríamos para crianças ouvintes ou com surdez profunda. Ele consegue perceber certos sons, mas tem dificuldade em distinguir sons semelhantes entre si e em processar a fala rápida. Por isso, precisamos desacelerar nossa comunicação, enfatizar pistas visuais e usar muita repetição e estímulos multimodais para ajudá-lo a construir conexões entre sons e significados. A terapia foi exaustiva para Oliver e cara para a família, mesmo com seus recursos financeiros substanciais, mas o progresso nos meses seguintes foi notável, pois ele começou a responder ao seu nome consistentemente, seguindo instruções verbais simples e, finalmente, produzindo suas primeiras palavras intencionais aos 5 anos e meio, apesar de anos em que todos acreditavam que ele nunca desenvolveria a linguagem falada. Mamãe, disse Oliver claramente uma tarde, olhando diretamente para Elizabeth, e ela caiu no choro ao ouvir o filho falar pela primeira vez após 5 anos de silêncio.
quebrado apenas por vocalizações que fonoaudiólogos e fonoaudiólogos lhe haviam dito serem sons sem sentido, e não tentativas de comunicação. Carmen, você mudou nossas vidas, disse Christopher à governanta durante um jantar em família, 6 meses após sua observação inicial sobre as reações de Oliver aos pintinhos. Oliver está falando agora, interagindo conosco verbalmente, desenvolvendo habilidades linguísticas que nos disseram ser impossíveis para ele. E tudo começou porque você prestou atenção e confiou em suas observações, mesmo quando elas contradiziam as conclusões dos especialistas. Queremos fazer algo para reconhecer sua contribuição além de apenas agradecimentos verbais. Gostaríamos de estabelecer um fundo de bolsas de estudo em seu nome para apoiar outras famílias que lidam com problemas auditivos pediátricos e distúrbios de processamento auditivo. E gostaríamos que você se envolvesse na seleção dos beneficiários e na conscientização sobre a importância de defender testes adicionais quando as observações dos pais conflitam com diagnósticos profissionais. A bolsa proposta era um reconhecimento generoso do papel de Carmen na transformação da trajetória de Oliver, mas ela se sentia desconfortável por ser posicionada como heroína quando se via simplesmente como uma funcionária atenciosa que por acaso notou algo significativo. Sinto-me honrada com sua oferta, mas acho que a bolsa deveria se concentrar em apoiar as famílias em vez de celebrar meu papel, rebateu Carmen. O mais útil seria o financiamento para avaliações auditivas abrangentes que incluam testes com sons naturais e que levem as observações dos pais a sério, em vez de descartá-las como ilusões ou interpretações errôneas. Era disso que Oliver precisava e não recebeu inicialmente, e provavelmente é disso que muitas outras crianças que estão sendo diagnosticadas erroneamente precisam, porque os protocolos padrão não capturam toda a gama de experiências e capacidades auditivas. Sua sugestão de orientar a bolsa de estudos para melhoria sistemática, em vez do reconhecimento individual, refletiu sua compreensão de que a situação de Oliver não era um problema isolado, mas sim um sintoma de problemas mais amplos com a forma como a avaliação auditiva pediátrica era conceituada e praticada, e a família Stings concordou em estabelecer o fundo de acordo com a visão dela, em vez de seguir o impulso inicial de simplesmente recompensá-la pessoalmente.